Olá, pessoal! Neste vídeo a gente vai ver sobre multiplicação e divisão. Percebam que está entre parênteses aqui, algoritmo. Então, o que nós vamos estar vendo neste vídeo é como que se monta as operações de multiplicação e divisão e como se resolve. Quais são as sequências de regras e procedimentos que a gente precisa seguir quando estamos resolvendo uma operação de multiplicação e divisão. Então, antes da gente ir para o método de resolução de multiplicação e divisão, vamos lembrar um pouquinho sobre o próprio conceito associado aqui a objetos, a figuras. Então, eu tenho aqui uma multiplicação 3 vezes 6 vaquinhas, 3 vezes um conjunto de 6 vaquinhas. O que isso significa? A multiplicação nada mais é do que uma adição. Significa que eu estou fazendo 6 vaquinhas mais 6 vaquinhas mais 6 vaquinhas. Isso se configura 3 vezes 6 vaquinhas e vai dar um total aqui, como a figura mostra, de 18 vaquinhas. E na divisão, vocês podem ver que eu tenho um grupo aqui de 12 vaquinhas e eu quero dividir essas 12 vaquinhas em 4 grupos iguais. Então, para eu dividir em 4 grupos, né, eu vou separar aqui, ó, essas 12 vaquinhas em 4 grupos. E a gente percebe o quê? Que em cada grupo terá 3 vaquinhas e a gente tem aí a ideia de divisão. Então, vamos agora para o algoritmo da multiplicação. Se eu tiver valores maiores, né, eu tenho aqui 2.354 vezes 6. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar o 6 mais 6 mais 6 durante 2.354 vezes? É uma possibilidade, mas isso ficaria muito longo para a gente fazer. Então, existe um método de resolução que eu vou mostrar agora para vocês. Obviamente, vocês já devem ter visto esse método, então vamos relembrar. Então, eu tenho aqui, ó, 2.354 vezes 6. Eu vou colocar aqui o 2.354 vezes o 6. Então, eu tenho lá 6 vezes o 4. 6 vezes 4 eu sei que é 24. Vai 2. 6 vezes 5. 6 vezes 5 é 30. Mais 2, 32. Vai 3. 6 vezes 3, 18. 18 mais 3 eu sei que é 21. E vai 2. 6 vezes o 2 é 12, 13 e 14, somando com esse 2 aqui. Então, isso vai dar 14.124. Então, aí a gente resolveu a nossa primeira operação de multiplicação. Poderia fazer 2.354, em vez de fazer vezes 6, fazer 6 vezes 2.354? Na multiplicação, a ordem dos fatores não vai alterar o nosso resultado. Então, aqui nós temos 2 fatores e o resultado que a gente chama de produto. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Depois que eu terminar de mostrar para vocês todos esses métodos, a gente vai ver algumas propriedades da multiplicação. Então, vamos lá para o segundo exemplo. Agora, o segundo exemplo, eu tenho 354 vezes 27. Percebam, né, que agora não é vezes um número com um algarismo só. Eu tenho um número aqui com 2 algarismos, né? Uma dezena com uma unidade. Então, como que eu vou fazer? Eu busco deixar sempre o número que tem menos algarismos na parte de baixo. Então, eu vou colocar 354 vezes o 27. Então, vamos fazer essa operação. Eu sei que 7 vezes 4 é 28, então vai 2. Eu sei que 7 vezes 5 é 35, mais 2, 37, vai 3. Eu sei que 7 vezes 3 é 21, 21 mais 3, 24. Pronto, então a gente multiplicou o 354 por 7. Agora eu preciso multiplicar o 354 por 2. Para eu fazer essa multiplicação, eu vou colocar um zero aqui, ou um mais. Eu vou colocar um sinal de mais, porque depois a gente vai ter que somar. Mas também pode ser representado por um zero, ok? Então, eu tenho lá 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Então, esses números aqui não valem mais. Vou colocar um lá em cima. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Agora, basta eu somar esses valores. Então, eu vou colocar aqui, ó, 8. 8 mais 7 eu sei que é 15, vai 1. 4 mais 1 mais 0 eu sei que é 5. E 2 mais 7 eu sei que é 9. Então, esse valor, esse resultado vai dar 9.558. Já aqui, pessoal, a gente tem uma multiplicação do número com 4 algarismos por um número que tem 3 algarismos. Ou seja, um número com unidade milhar por um número com centena.
Então, o que a gente vai fazer? O número que tem mais algarismos, eu vou colocar aqui na parte de cima. Então, vai ficar 1451 vezes 302 aqui embaixo, número com menos algarismos. Então, vamos lá. 2 vezes 1 eu sei que é 2, 2 vezes 5 eu sei que é 10, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, 2 vezes 1, 2. Então, aqui eu vou colocar ou um mais ou um zero. Então, como são bastante números, né? São 3 números, centena, eu vou colocar um zero. Então, aqui eu vou ter 0 vezes 1, 0, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 4, 0 e 0 vezes 1, 0. Agora também eu vou ter que colocar mais um zero aqui. Mas como a gente está pulando 2 casinhas, para chegar ali no 3, então eu vou colocar mais um zero. Agora sim. 3 vezes 1, eu sei que é 3. 3 vezes 5, eu sei que é 15. Vai 1 lá em cima. 3 vezes 4, eu sei que é 12. Então, mais 1, 13. Vai 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Agora sim a gente soma tudo isso aqui, né? Então, aqui eu vou ter 2, aqui 0. 9 mais 3 eu sei que é 12, vai 1. 5 mais 2 mais 1, 8. Aqui 3 e aqui 4. Então, a gente vai chegar aí ao número 438.202. 438.202. Bom, gente, então assim como na adição a gente tinha algumas propriedades, na multiplicação também nós vamos ter. A primeira propriedade da multiplicação que eu trouxe aqui para vocês é a propriedade do elemento neutro, onde um número qualquer que está representado aqui pela letra A multiplicado pelo número 1, isso vai dar a própria letra A, né? Então, essa letra A pode ser qualquer número. Então, por exemplo, eu tenho lá 2 vezes 1, eu sei que dá o próprio 2. 3 vezes 1 dá o próprio 3, e assim por diante. Por quê? Porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Lá na adição, que nós vimos no vídeo anterior, o elemento neutro a gente via que era o zero. Então, quando eu somava qualquer número com zero, continuaria dando esse mesmo número. E aqui a gente também vai ter a propriedade comutativa. Lembra que, anteriormente, eu falei que a ordem dos fatores não altera o resultado, não altera o produto? Isso acontece porque nós temos aqui a propriedade comutativa. Então, tanto faz eu fazer A vezes 1B ou 1B vezes 1A. Isso vai dar a mesma coisa. Lá no começo, eu dei o exemplo da multiplicação de 3 vezes 6 vaquinhas, e dava 18, né? E se eu fizer 6 vezes 3 vaquinhas, também vai dar a mesma coisa, ambos vão dar 18, porque a gente tem essa propriedade. A ordem dos fatores não altera o resultado. A gente vai ter também a associativa. Então, se eu estiver multiplicando aí 3 numerais, né, um pelo outro, obedecendo a regra de que a gente resolve primeiro sempre o que está no parênteses, isso não vai mudar se eu resolver primeiro a multiplicação de A com B ou de B com C. Então, vamos pegar um exemplo prático aqui. Por exemplo, eu tenho 2 vezes o 3 vezes o 4. O 2 vezes 3 está em parênteses. Vamos ver se isso vai ser a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes o 4, sendo que o 3 e o 4 estão entre parênteses. Então, eu tenho aqui 2 vezes 3 é 6. Então, 6 vezes o 4. E eu tenho aqui 2, vamos resolver primeiro o que está no parênteses, 3 vezes 4, eu sei que é 12. Eu sei que 6 vezes 4 é 24. E eu sei que 2 vezes 12 também vai ser 24. Então, a gente consegue visualizar aqui que essa propriedade é válida. E a última propriedade, e muito importante, é a propriedade distributiva, onde a gente vai misturar as operações de multiplicação com adição. Então, vou colocar aqui o A valendo 1. O 1 não, porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, vamos escolher outro número para representar o A. O 2. O B, o 3, mais o C, que é o 4. Então, vou ter lá A, que é o 2, né? Então, eu tenho lá 2 vezes o 3 mais 2 vezes o 4. Essa é a propriedade distributiva, nada mais, nada menos a gente está fazendo do que multiplicar aqui o A vezes B mais o A vezes o C. Então, 2 vezes 3 mais 2 vezes o 4. Vamos ver, então, eu vou fazer primeiro o que está no parênteses. Eu tenho lá 3 mais 4, eu sei que é 7. E 2 vezes 3, eu sei que é 6. E 2 vezes 4, eu sei que é 8. Bom, eu sei que 2 vezes 7 vai dar 14.
2 vezes 7, 7 mais 7, né? E 6 mais 8, eu sei que vai dar 14 também. Então, aí a gente validou essa propriedade. Essa propriedade ajuda a gente a fazer alguns cálculos de cabeça. Por exemplo, se eu tiver lá 3 vezes 18, para eu não fazer aquela continha e armar, eu posso tentar pensar mentalmente que 3 vezes 18 é a mesma coisa que 3 vezes 18 é 10 mais 8. 10 mais 8. Então, eu vou fazer mentalmente 3 vezes 10, que eu sei que é 30, mais 3 vezes 8, que é 24. Então, a gente aplicou aqui a propriedade da distributiva. E 30 mais 24 dá o próprio 54. E se a gente fizer 3 vezes 18 ali separadinho, a gente vê que é válida também essa propriedade, ok? Então, ela nos ajuda muito nas operações mentais. Bom, gente, então vamos ver agora como que se faz as operações de divisão. O primeiro exemplo que eu trago aqui para vocês é o 7 divididos por 3. Então, para eu resolver isso, eu vou colocar lá 7 e na chave, né, que é o quanto que eu quero dividir o 7, eu coloco o número 3. Para eu resolver essa operação, eu tenho que ter em mente a tabuada do 3. Então, eu vou colocar lá 3 vezes 1, eu sei que é 3. 3 vezes 2, eu sei que é 6. 3 vezes 3, eu sei que é 9, né? E assim por diante. Então, eu tenho que ver se existe algum número que vezes o 3 dá 7. Não tem, né? Eu estou vendo aqui que tem 3, 6 e depois passou para 9. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o menor deles, né? Entre 6 e 9, o 6 é menor. O 7 está entre 6 e 9, o 6 é menor. Então, 3 vezes quanto que dá 6? Eu sei que é vezes 2. Então, ó, 2 vezes o 3 é 6. Então, eu faço aqui menos 6 e vai sobrar 1, ok? Então, aqui a gente tem um algoritmo da divisão. Então, aqui eu vou colocar, eu sei que o 7 ele vai fazer o papel do dividendo, o 3 vai fazer o papel do divisor, o 2 vai fazer o papel do quociente e o 1 vai fazer o papel do resto. E aí a gente consegue estabelecer uma regra. Eu sei que o quociente vezes o divisor mais o resto vai ser igual ao dividendo. Então, em outras palavras, eu sei que 2 vezes 3, que é 6, mais o resto, que é 1, vai dar exatamente o 7. Então, aí a gente tem, né, uma propriedade que diz como que funciona essa regra, né, da divisão, ok? Agora, vamos pegar um outro exemplo aqui, um exemplo maior, né? 135 divididos por 3. Então, vou colocar lá o 135 aqui fora da chave e o 3 eu vou colocar aqui dentro da chave, né? Então, eu vou continuar aqui essa tabuada. Eu sei que 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 5 é 15 e assim por diante, né? Então, para eu resolver tudo isso, eu teria que fazer 3 vezes até alguma coisa que dê 135? Não, isso seria uma possibilidade, né? Mas existe um outro jeito de fazer, um outro método. Então, eu vou pegar o seguinte, vou pegar esse primeiro número aqui, o 1. Ele dá para dividir por 3? Uma bala para 3 crianças é possível? Não. Então, eu vou pegar o 13. 13 balas para 3 crianças é possível, dá para fazer uma divisão aí, pode ser que sobre, né? Mas é possível sim. Então, eu tenho aqui 13 divididos por 3, qual que é o número mais próximo de 13 e que seja menor que 13? Então, vai estar aqui, né? É o 12. Então, eu sei que 3 vezes 4 é 12. Então, vou colocar o 4 aqui, ó. 4 vezes 3, 12. Então, vou subtrair. Então, vai dar 0 e aqui vai dar 1, né? Então, 1 dá para dividir por 3? Não dá. Então, eu vou ter que abaixar esse valor aqui que sobrou. Agora sim, 15 dá para dividir por 3? Dá, né? 3 vezes quanto que é 15? Dá certinho, que é o 5. 5 vezes 3, 15. Então, eu faço aqui menos 15 e sobra 0, ok? Então, aí a gente tem a divisão de 135 por 3. Então, se eu fizer 3 vezes 45 mais 0, vai dar o próprio 135, e é isso que diz essa propriedade. Bom, gente, antes da gente ir para a divisão com 2 algarismos na chave, eu quero resolver mais um exemplo aqui para vocês, que é esse aqui, 216 divididos por 2. Como eu tenho que ter em mente a tabuada do 2, eu já deixei ela pronta aqui do ladinho. Então, vamos colocar
216 divididos por 2, com o 2 na chave. Então, vamos começar aqui, ó. 2 dá para dividir por 2? Dá, vai dar 1, né? Que 2 vezes 1 é 2. Então, menos 2, sobra 0. 0 dá para dividir por 2? Não, então eu abaixo 1. 1 dá para dividir por 2? Não dá. Eu vou ter que abaixar o 6. Como eu vou ter que abaixar o segundo número consecutivo, eu coloco um 0 aqui. Agora sim, eu posso abaixar o 6. Então, 16 dá para dividir por 2? Sim, vai dar 2 vezes 8, que é 16. Então, eu vou ter ali 8 vezes 2, 16, menos 16, sobra 0. Então, gente, muito cuidado, né, quando a gente tiver que abaixar dois números assim consecutivos, para lembrar de colocar esse 0 aqui. Por quê? Porque se eu não colocasse esse 0 aqui, ia ficar 2 vezes 18, que não é 216, né? Ia dar 36, ok? Bom, gente, agora sim eu tenho aqui um exemplo com dois algarismos nas chaves. Então, vamos colocar aqui o 292 divididos por 13. Como eu não tenho memorizado, né, a tabuada do 13, a gente vai fazer passo a passo essa tabuada, essa multiplicação, para ver quanto que dá essa conta. Então, vamos começar lá, né, como a gente já começa nos outros. Eu vou ter aqui 2, ele dá para dividir por 13? Não, então eu vou ter que pegar o 29. 29 dá para dividir por 13? Ah, né, 29 balas para 13 crianças, vai dar bala para todo mundo. Pode ser que sobre, pode ser que não. Então, vamos ver aí quanto que vai dar 13 vezes quanto dá 29, ou mais próximo dele. Eu sei que 13 vezes 1 é 13. 13 vezes 2, eu sei que vai ser 26. 13 vezes 3, eu sei que vai ser 39. Né? Passou de 29. Então, eu vou ter que pegar esse valor aqui, 2 vezes 13. 2 vezes 13, eu sei que é 26. Fazendo essa subtração aqui, 9 menos 6, eu sei que vai sobrar 3 e aqui nada, né? E 3 não dá para dividir por 13, então eu vou ter que abaixar ali o 2. Então, abaixo o 2. 32 divididos por 13, vamos ver quantas vezes 13 dá mais próximo de 32. Eu já fiz aqui as multiplicações, né? Eu vi que 2 vezes 3 dá 26 e 3 vezes 3 dá 39. Passou, então eu vou ter que escolher o 2 aqui de novo. 2 vezes 13 eu sei que é 26. E agora eu vou ter que fazer essa operação aqui de subtração. Então, 32 menos 26, eu sei que vai dar 6, né? E emprestando, né? Fazendo todo aquele método da subtração, ok? Então, aí a gente tem uma divisão, né? Quando sobra, a gente tem que 292 divididos por 13 dá 22 e sobra 6, ok? Dá para continuar essa conta? Até dá, mas a gente vai ver daqui a algumas semanas, quando a gente for fazer operações com números decimais. E agora, nós vamos ter outra operação aqui, agora com 3 algarismos nas chaves. Então, vamos ver aqui, eu tenho 5.088 divididos por 424. Se eu não sabia nem, não tenho memorizado nem a tabuada do 13, muito menos a tabuada do 424, né? Então, a gente vai ter que fazer aí por partes também. Então, vamos começar. 5 não dá para dividir por 424, é um número muito maior. 50 também não dá, então eu vou ter que pegar o 508 por 424. Quando eu faço lá 1 vezes 424, eu sei que dá o próprio 424. Agora, se eu fizer 2 vezes o 424, vamos ver quanto que dá. 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 2 é 4, e 2 vezes 4 é 8 também. Passou bastante, né? Então, eu vou ter que pegar o 1 mesmo. 1 vezes 424, 424. Agora sim, fazer essa subtração. 8 menos 4 eu sei que é 4, aqui não dá, vai ficar 4, 10. 10 menos 2 eu sei que vai dar 8, 4 menos 4, 0. 84, dá para dividir por 424? Não, então eu vou abaixar lá o 8. 848 dá para dividir por 424? Dá. Será que tem um número que vezes 424 dá o próprio 448? A gente já viu que sim, 2 vezes 424 dá 848, então vai dar por 2. Então, fazendo aqui a subtração, isso aqui vai restar 0, e aí a gente tem mais uma operação, ok?
Pessoal, eu voltei aqui no exemplo 7 para mostrar uma coisinha para vocês. Percebam que eu estou sempre fazendo essas contas aqui de divisão pelo chamado método longo, mas tem um método mais rápido da gente fazer isso sem precisar fazer essas operações. Mas também corre um risco, né, de a gente errar mais facilmente. Então, mas se você tem uma facilidade aí com os números, você pode fazer de um jeito mais rápido. Então, eu tenho lá 292 divididos por 13. Então, a gente pegou 29 e a gente sabe que 2 vezes 13 dá 26. Então, eu já posso fazer essa subtração mentalmente. 29 menos 26, eu já sei que é 3. Não preciso colocar o menos 26 aqui, né? E agora, 3 dá para dividir por 13? Não. Então, vamos baixar o 2. 32 dá para dividir por 13? Vai ter que dar o 2 de novo. Então, 2 vezes 13, eu sei que é 26. E agora eu faço mentalmente 32 menos 26, eu sei que vai dar o próprio 6, que é o resto. Então, aqui é um método mais rápido da gente fazer, onde a gente faz essas contas de subtração mentalmente, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente continua nas próximas semanas. Até mais!